Fala, galera. Bom, quero compartilhar com você, responder uma pergunta aqui. Por que que eu sonho com o meu passado? Por que que eu terminei o meu namoro, resolvi ter uma vida transformada, eu tenho visitações nesses sonhos? Por que que isso acontece? Bom, o mundo espiritual ele funciona de uma seguinte forma. Quando você aceita Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Porém, quando você entrega a vida a Cristo, você agora tem que passar por um processo. Então a salvação é gratuita, mas mudar o comportamento custa tudo. Então, ou seja, você entregou a vida a Cristo, agora você vai começar a viver no seu processo. Então você vai estudar tudo que vai estudar a Bíblia, você vai aprofundar nas escrituras você vai aprender aquilo que é espiritual e aquilo que é comportamento, aquilo que veio de herança, que veio de alguma forma de alguma forma te paralisar, te aprisionar. E tem coisas que é comportamento, que seus próprios desejos que contribuiu para que você possa construir novos comportamentos da sua mente. Então você vai ter que agora começar a desconstruir a sua forma de pensar em atitude. Então vamos dar um exemplo. Faz de conta que esse copo aqui é sua alma, é os seus pensamentos. E essas canetas são todas as pessoas que você teve relação sexual, que você beijou, que você acabou tendo relação, mesmo que você terminou um relacionamento, foi para o outro, entrou mais uma alma dentro do seu espírito. Ah, terminou, entrou outra alma dentro do seu espírito. Tudo isso está alinhado dentro da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus princípios. E quando você aceita Jesus, essa alma, essas alianças está ali alinhada ainda. Ela não foi, como fala, restaurada, né? Tem coisas que você vai ter que compreender. Então, quanto mais você estudar a área espiritual da sua vida, você fazendo um curso, você passando por um processo de restauração, você vai começar a fazer a mapeamento da sua história, com quem você já teve relação. Deus vai trazer memórias sobre os seus pensamentos, aquela pessoa. Então você vai falar assim: Deus, eu quero liberar sobre essa vida todo tipo de relação que eu tive com ela. Você vai falar o nome da pessoa, você vai falar o lugar que você teve relação com ela, palavras que você falou, e você vai declarar isso no mundo espiritual. Quando você orar essa oração, o mundo espiritual ali vai fechar aquela brecha, não vai ter mais entrada, porque quando a palavra diz em Provérbios, fala que quando a gente confessa o pecado e abandona, encontra misericórdia. Então, aquilo que você estava preso sobre a sua alma, as suas emoções, ela vai ser retirada. Então, isso é algo espiritual. Uma dica, meu, quando você for fazer isso, conversa com o seu pastor, com o seu líder, porque o mundo espiritual ele funciona como você tem que estar embaixo de uma cobertura espiritual. Então você está entrando em território desconhecido que você não conhece ainda. Então, quando Jesus fala assim, muitas coisas que eu queria falar para você, mas agora eu não poderei falar, porque você não pode suportar. Então tem coisas que você vai aprendendo aos poucos. Então, o que que eu fiz? Então eu comecei primeiramente a fazer mapeamento da minha vida. Você fizer um mapeamento, todas as pessoas que eu tive relação sexual. Eu peguei uma lista de um caderno, coloquei e não sei escrever o nome das pessoas, e Deus foi trazendo na minha memória os lugares, porque tem coisas que ainda que você está preso em lugares. Então, o mundo espiritual ele funciona assim de aliança. Então, a relação sexual, quando você tem relação sexual com alguém, você tem uma só carne com a pessoa. Então, Gênesis fala isso, né? Você deixar o pai e a mãe se tornar com a mulher uma só carne. Então, quando você faz relação sexual com alguém, se torna uma só carne. Então, espiritualmente está presa essa pessoa. Então, você precisa reconhecer isso diante de Deus, pedir perdão. Deus, me perdoa porque eu antecipei aquilo que o Senhor tinha para minha vida.
né? Eu vivi no tempo de ignorância, mas hoje Cristo trouxe a revelação da verdade. Então eu quero pedir diante de ti, Pai, me perdoa, restaura as minhas emoções, restaura a minha alma, restaura a minha identidade. Senhor, se eu estou presa a alguma pessoa, eu não quero mais ter essa visitação. Então quando você fala isso, está dizendo para Deus que Ele é seu Senhor. E quando o inimigo vier trazer opções para você pensar de novo, trazer gatilho nos seus pensamentos, o cheiro, lembranças, aqui você vai ter que entender que ele é mentiroso. Então você tem que repreender, você tem que dizer para você mesmo, como diz o salmista, alma, quieta no Senhor. Isso não te pertence mais. Isso é algo dinâmico que você tem que fazer com você, expulsar os próprios demônios que vêm. Atmosfera que vem para te atrapalhar. Agora precisa entender uma coisa, tomar cuidado aquilo que você tem acesso. Tem pessoas que não faz mais parte do seu ciclo de amizade. Então você tem que cortar tipo de amizade. Por quê? Pessoas que não entendem o que você está vivendo agora. Ela pode te atrapalhar. Não que você vai perder todas as amizades. Não. Você está no início de uma conversão. Então você está começando a compreender como funciona o mundo espiritual. E quando você não tem uma raiz firmada em Deus, dúvida vai vir, questionamento vai vir. A palavra diz que o diabo ele vem para trazer argumento, né? Então quando a gente pega a palavra de Deus, a gente quebra esses argumentos, o raciocínio. Então você vai começar a pensar aquilo que é espiritual. Lá em 1 Coríntios fala que aquilo que o homem natural, ele só consegue entender as coisas natural da sua alma, dos seus desejos, mas aquilo que é espiritual, só que tem um Espírito Santo, aquele que crê, aquele que nascer de novo. Você vai só compreender as coisas do reino de Deus quando você nascer de novo, nascer no Espírito. E o Espírito Santo vai discernir para você aquilo que você precisa fazer. Então tem coisas que eu vou falar aqui que você não vai compreender, mas se você tirar um tempo com Deus, tirar um tempo de jejum, Deus, quero jejuar só para me entender minha identidade, entender meus comportamentos. E quando você tiver esse jejum junto com a Bíblia, com o Espírito Santo, a luz vai vir, o entendimento seu vai ser aberto e ali você vai conhecer verdade que você não conhecia. Então isso é um processo de desconstruir a mentalidade carnal, a mentalidade do pecado, a imoralidade sexual. Então não é você aceitou a Jesus, está tudo resolvido. Nós cremos na salvação, mas existe agora um processo. Então você vai agora compreender aquilo que é espiritual, aquilo que é natural e aquilo que é comportamento. Então, através da Bíblia, você vai compreender, você vai entender o que é espiritual através da Bíblia, e o Espírito Santo vai começar agora a mostrar para você o que fazer, qual o passo. Então, estuda a Bíblia. Começa a ler o livro de Romanos, começa a ler a carta de Paulo, né? Começa a ler Timóteo, que fala bastante. Então você vai começar a estudar a Bíblia, cara. E pega livro específico, desculpa, aquilo que você precisa saber. Então, pega livros, acompanha pessoas que já passaram por esse processo. Então, eu tive a minha experiência estudando o livro também, estudando pessoas que já viveu o que eu passei. E assim Deus trouxe o entendimento. Então, é assim que funciona. O processo de desconstruir é você agora desarmar a sua mentalidade, desarmar o seu coração para que Deus tenha acesso. Deus fala, filho meu, me dá o teu coração que eu te ensinarei o caminho a andar. Então você precisa entregar literalmente o seu coração para Deus, para que os processos comecem a andar. Não tenha pressa, Deus ele respeita o seu processo, mas ele quer que você continue perseverando. Que Deus quer que você continue buscando nele e certamente você vai encontrar a resposta, beleza? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo.